Tocou a música, acho que acabou a música, Thiago. Daí vem o versículo de número 4 que diz assim: e os umbrais da porta se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, o lugar que ele estava, os umbrais da porta se moveram, e com a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Vamos imaginar que ele estava nesse lugar aqui, nesse lugar que nós estamos, e as portas começam a balançar. Quem está entendendo? Diga amém. As portas começam a balançar. De repente você vê uma fumaça dentro do ambiente. Aquela fumaça era a glória, era a presença de Deus. Versículo de número 5 diz assim: então disse eu, preste muita atenção, aqui é uma chave que vai virar no texto. Então disse eu, o que ele falou? Ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Existiu uma crença que aquele que via Deus morria. Existia uma crença que aquele que via a glória de Deus morria. Isaías viu a glória de Deus. Foi uma glória tão grande. Quando a pessoa vê a glória de Deus, ela se converte. Posso dar amém, queridos? Amém. E essa conversão, isso daqui é natural que eu estou dizendo para vocês. Essa conversão faz ela olhar. E percebe que Isaías, ele não fala assim: ai do Felipe, ai da Cleide, ai da Kelly. Ele não fala isso. Mas ele era um homem assim antes disso. Eu já vou explicar para vocês. Se a gente voltar à Bíblia, no capítulo 5, versículo 20, se a gente voltar, ele está falando o seguinte: ai dos que falam mal e chamam de bem, que fazem da escuridade luz, da luz. Versículo 21, vamos pular, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes dentro de si mesmo. 22. Ai dos que são poderosos. 23. Ai dos que justificam. Percebeu a diferença? Capítulo 5. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de não sei quem. Quando ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim. Quando a pessoa se converte, ela deixa de olhar o outro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ela olha para si. Sabe o que acontece quando você se converte de verdade? Você se olha no espelho. Glória. E o que acontece quando você se olha no espelho? Você vê a sua imagem. Quando ele viu aquela glória de Deus, ele falou: ai de mim. E ele fala, ele tinha defeitos. Quais eram os defeitos que ele vai citar aqui? Eu sou um homem de lábios impuros, e eu moro no meio de pessoas, de um povo que também tem os impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Eu peco com as minhas palavras, eu falo o que não deve, eu falo coisas mentirosas. Glória a Deus. Eu reclamo com as minhas palavras. Quem está entendendo? Diga amém. Eu amaldiçoo as pessoas com a minha palavra. Eu, com as minhas palavras, eu destruo os meus filhos, eu destruo o meu casamento. Tem pessoa, tem mulher e tem homem que destrói o casamento com as suas palavras. Eu destruo as minhas coisas com as minhas palavras. Eu falo o que não deve, eu falo fora de hora. Eu sou um homem de lábios pecadores. Isaías falou: ai de mim. Quando você vê uma pessoa que sempre está julgando o pecado do Carlos, o pecado do Tiago, o pecado da Juliana, o pecado do Luciano, quando você vê uma pessoa que muito fala do pecador e não fala do seu pecado, ele ainda não tem esse encontro com Deus. Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela não tem tempo de olhar para o pecado do outro, porque ela está vendo o seu próprio pecado. Quem está entendendo? Diga amém. E é por isso que Paulo, quando
quando escreveu uma carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 11, ele falou assim: quando você for ceiar, examine o homem. O que ele fala? Examine o homem a si mesmo. Se você pode ceiar ou não, sabe quem vai dizer? É você mesmo, é a sua consciência. E as pessoas perguntam: pastor, na tua igreja pode cear se a pessoa ainda bebe, se a pessoa ainda fuma, se a pessoa ainda não sei o que? É ela e Deus, a ceia não é minha. A Bíblia não fala: pastor, examine a ovelha. A Bíblia fala: examine a si mesmo, olha para dentro de você. Então na hora da ceia, eu olho para mim, irmãos. Na hora da ceia, você olha para você. Aleluia. O problema é que hoje em dia as pessoas estão olhando o pecado do João, da Maria, e não estão olhando para os seus próprios pecados. A conversão me leva a olhar para os meus próprios pecados. Eu tenho tanto pecado, eu tenho tanta coisa para mudar, e quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que eu sou um homem perdido, miserável, e que eu preciso da misericórdia de Deus. Isaías falou: eu preciso da misericórdia de Deus, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho. Sabe o que aconteceu? Ele foi confrontado por quem ele era. Nesta manhã nós também seremos confrontados pela palavra de Deus, e você não vai falar: ai do João, ai da Maria, ai do fulano. Você vai falar: ai de mim, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher pecadora, que preciso da misericórdia e do perdão de Deus nessa manhã. Aleluia! Louvado seja Deus. Primeira coisa, então, Felipe, quando você se converte, você olha para quem você é. Posso dar um amém, queridos? Amém. Você começa a olhar para quem você é. Segunda coisa, coloca para mim próximo, versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim. Lembra dos serafins? Um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa, que ele pegou, ele tirou do altar com uma tenaz. Ele pegou uma brasa do altar de Deus e veio na direção dele. Ele falou: agora eu estou perdido, porque agora vai ter brasa. A brasa queima. Daí, versículo 7. E com a brasa ele tocou a minha boca. Ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Já deve ter acontecido com você, de você morder o seu próprio lábio. Já aconteceu? Você está comendo alguma coisa e mordeu o próprio lábio? Ou a língua, né? Misericórdia. Dói, queridos? Dói demais você morder o próprio lábio. Ou a língua. Porque os lábios é uma parte bem sensível. Bem sensível. Às vezes quando está ressecado e machuca, incomoda. E quando queima, quando você coloca um alimento quente na boca, é muito desconfortável. Aquele anjo pega aquela tenaz e toca nos lábios de Isaías. E ele fala: aí ó, a tua iniquidade foi tirada. Aquele fogo não matou Isaías. Aquele fogo tirou aquele pecado que existia em Isaías. Glória a Deus, aleluia, Pai. Dói quando você coloca algo quente na boca? Sim ou não, queridos? Sim. Conversão dói. Conversão dói. Paulo ficou cego, depois ele voltou à vista, mas dói. A pessoa sofre, dói. Por isso que muitos vêm pela dor, porque dói. Mas aquela dor trouxe conversão. E depois da dor, vamos lá, versículo 8, aqui eu vou terminar a palavra. Depois disso, eu ouvi. Então ele tinha primeiramente só visto. E agora pela primeira vez ele ouviu a voz de Deus. Ele falou: a quem enviarei? Tem gente que não acredita na Trindade. Aqui é uma prova da Trindade, uma das provas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós, não é quem vai por mim. Não é Deus falando quem vai por mim. Deus falou: quem vai por nós.
Porque nós, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Posso ouvir um amém, queridos? Não dá tempo de eu explicar mais, mas é isso. Quem há de ir por nós? Sabe o que acontece? Quando a pessoa se converte, ela vê quem ela é. Sabe qual é a outra fase que ela entra? Ela começa a enxergar qual é a necessidade da obra. Posso ouvir um amém, queridos? O que a obra de Deus precisa de mim? E eu entendi com esse texto que ninguém foi chamado só para estar aqui. Deus tem uma obra na tua vida. Amém. Diga para o seu irmão: Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. E olha aqui, por favor. E é diferente talvez da minha. Talvez você não tenha o mesmo chamado que eu tenho. Talvez o teu chamado não é igual ao meu. De estar aqui, né, integralmente, de estar no rádio, de estar na igreja, de estar na rua, de estar aqui, de estar ali. Talvez o teu chamado não é igual ao meu, mas você tem um chamado. Talvez o chamado da irmã Ione, que está agora lá cuidando das nossas crianças, né, é diferente do meu. Talvez o chamado do Felipe, do irmão Carlos, que está aqui na intercessão, é diferente do meu. Talvez o chamado que você tem é outro, mas todos nós temos um chamado. Para que Deus vai usar a tua vida? Você já enxergou qual é o chamado de Deus na tua vida? Pastor, eu ainda não enxerguei. Comece a orar. Comece a orar nisso. Deus, como o Senhor quer usar a minha vida? Como o Senhor quer usar a minha vida?